Vamos lá, meu povo. João 16, 25 a 33, e a gente depois vai entrar no texto que eu mais amo, que é a oração sacerdotal de Jesus. E aqui as palavras de despedida, diz assim, 16, 25. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura? Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Forte, né? Texto assim bem claro de Jesus. E ele faz, a primeira coisa que ele vai fazer aqui, né, dizer assim: olha, eu não vou falar mais como os profetas. Os profetas falavam por figura, por imagem. Jesus usa muitas parábolas para confundir também aqueles que não são, né? Ele deixou isso claro, para que não creiam e crendo se salvem, né? E aqui ele vai dizer assim: olha, eu vou falar de uma outra forma e é muito mais clara, muito mais direta, e eu vou preparar vocês, né? Todo o texto é para que eles tenham paz, né? Para que vocês tenham paz em mim. A morte de Jesus seria algo extremamente terrível para eles, né? E Jesus aqui, já citando o Salmo, né, vai dizer: olha, vocês vão sumir, né? Eu vou ser ferido e vocês vão sumir. Vocês vão ser dispersos. Vocês não vão continuar juntos, né? Então, a linguagem aqui é Jesus preparando eles para o impacto da morte dele. Pense que você está com o mestre 4 anos seguidos, a quantidade de milagres que ele fez, todo o ensino, tudo que ele tinha dito, e você ter a certeza de que ele vai morrer, né? E ele ainda dá uma segunda mensagem, né? Ele fala que vocês vão enfrentar perseguições e aflições, mas vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, assim, quando você olha a história dos apóstolos, com exceção de João, todos foram martirizados, né? Todos foram perseguidos, todos sofreram profunda perseguição, assim, de morte mesmo, de matarem cada um deles, né? Então, Jesus não está brincando com o que ele está dizendo aqui, né? Ele está, de verdade, preparando o coração dos seus discípulos, né? E a primeira coisa que ele vai dizer aqui nessa perícope é a revelação clara do Pai. Ele vai dizer assim: agora vocês vão ver o Pai de uma outra forma. Vocês vão ver muito mais claramente, né? Ele não vai usar mais figuras, não vai usar mais linguagem figurada, não vai usar mais metáfora. Eu vou dizer claramente. Eu vou dizer para que vocês realmente entendam e não tenham dúvida. E mais ainda, com a chegada do Espírito Santo e os eventos da cruz e ressurreição, os discípulos teriam agora uma revelação muito mais plena do Pai. Seria mais direta ainda, né? Não é só na fala de Jesus, mas é no processo do Espírito Santo, né, que vai revelar o Pai de uma forma muito mais perfeita, muito mais clara. Eles vão entender, inclusive, para trás, né, retroativo, tudo que eles viveram, que eles não tinham entendido, eles vão entender, né? Tanto que eles vão ruminar esse ensino. Primeiros escritos vão demorar quase 20, 30 anos para sair, né? Eles vão demorar bastante
Eles vão viver essa ruminação, relembrando do ensino, comparando com o Antigo Testamento, até que aparece o gnosticismo, vai aparecer outros falsos mestres, outros ensinos, vai começar a circular cartas que não são o ensino de Jesus, então eles decidem, Marcos começa, né? Marcos é o primeiro, aí depois todos os outros vão escrevendo os evangelhos e vão colocando tudo ali para que não haja dúvida no ensino de Jesus Cristo. Né? Você vê as cartas dos apóstolos, é bem clara, né? Eles começam a citar falsos ensinos, coisas que estavam aparecendo, novos judaizantes, então eles começam a, que a gente chama de apologética, né? A defesa da fé, eles começam a defender a fé, isso mais no futuro, tá certo? Então aqui, o que é que Jesus está dizendo para eles? Vocês ainda não estão prontos, mas a maturidade espiritual de vocês vai chegar e vai trazer clareza sobre vocês mesmos, como pecadores, vai trazer, e Paulo vai fazer uma teologia linda, né? Da carne, do pecado, da queda, da justificação, toda a carta aos Romanos, etc. Ele não está aqui, mas vai aparecer depois, né? Mas ele se inclui nessa iluminação. E a ideia de entender Deus, a pessoa de Deus e como Deus age. É sobre isso que Jesus está falando de uma forma bem ampla para os seus discípulos e preparando o coração deles para essa revelação que Deus vai dar. Daí, desse verso 25, ele aponta para o futuro, né? Naquele dia, que não é agora, né? Naquele dia, lá na frente, vocês vão pedir a meu Pai em meu nome. Né? E eu não vou precisar simplesmente rogar, porque o Pai vai dar a vocês aquilo que o Pai vos ama, né? Jesus está dizendo assim, claro que passa por mim, eu sou o mediador, mas Jesus está mostrando que o Espírito Santo vai habitar no crente. Porque a nossa relação agora é direta. Né? Passou pelo Cristo, mas o Espírito habita no crente hoje. Né? A nossa relação é direta agora. Era mediada, continua sendo mediada, né? Porque Jesus, de certa forma, é aquele que nos deu acesso, mas o acesso fez com que o Pai habitasse em nós. Então é muito mais direto agora, né? Não era antes. Antes você sempre precisava do sacerdote, precisava do sacrifício, precisava de várias formas para se aproximar de Deus. Jesus sela a forma perfeita e agora nós estamos em direto contato com esse Pai, né? Então, ele passa a falar nos versos 26 e 27 de um novo relacionamento com Deus. É isso que ele está falando. Vocês vão ter um novo relacionamento com o Pai. Nesse dia você vai poder pedir a Deus em meu nome. Nesse dia você vai... o próprio Pai te ama. O que a gente precisa entender é que toda a linguagem do Antigo Testamento é que os homens eram odiados por quê? Porque eram desobedientes, porque não obedeciam a Deus, porque não viviam a sua verdade. Éramos, na linguagem paulina, éramos inimigos de Deus. E Jesus nos torna amigos, entregando a sua própria vida em nosso lugar. Então Jesus vai dizer, não existe amor maior que esse do que entregar a sua própria vida por amor dos seus amigos. Já não são mais inimigos de Deus. Entende a linguagem do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Então Jesus estabelece aqui e vai dizer aos seus discípulos que eles podem orar diretamente ao Pai, porque agora eles são amados. Para nós, a gente não consegue nem pensar de forma contrária. Somos tão cristãos e fomos tão ensinados que Deus nos ama, Jesus morreu por nós, nós temos acesso a Deus. Quando você ajoelha, você fala com o Pai direto, né? Só que isso na época de Jesus é um absurdo. Tanto é quando Jesus disse que falava com o Pai, que o Pai fala comigo, pega um pedra para apedrejar ele. Como? Deus não fala com você direto. É impossível Deus falar com alguém direto. Para falar com Deus direto, tem que ser alguém igual a Deus. Você está dizendo que você é igual a Deus? Vamos matar. Tem demônio. Para você entender, naquela época, dizer isso é um absurdo. Assim mesmo. Separar as sílabas. Né? E a gente lê isso e acha totalmente normal. E não é.
Ele confronta quando ele diz, você está dizendo que você é Deus, você está... Aí ele diz, vocês não conhecem tanto a Escritura? Lá está escrito, vós sois deuses. Jesus ainda, eu gosto da ironia de Jesus, é muito sábio. A ironia dele é para, tipo assim, não sou eu não, vocês também são. Vocês são imagem e semelhança dele. Vocês têm todos os poderes, né, da imagem e semelhança de Deus. Só que vocês não querem. Nem amam a Deus, nem se sujeitam a Ele, e muito menos se sujeitam a mim, né? Então, o amor do Pai aqui, a ideia mais clara, né, é que o amor do Pai é uma relação, como que eu poderia falar? É um relacionamento real agora. Entende? Não é mais uma mediação fria de um animal que eu vou matar, colocar diante de Deus. Não tem mais aquela relação, né, de você ter que passar por todo aquele processo cruento de matar o animal. Não, agora é uma relação como se fosse com a outra pessoa realmente. Alguém que você conversa, que você interage, que você ouve, que você fala, né, que você consegue interagir com esse Deus. E o que Jesus está dizendo é que todos aqueles que amam e creem nele vão ter esse tipo de relação, né? Ele diz, tem 1 João 3,1, tem uma frase que eu adoro, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. É uma frase maravilhosa. Quando Jesus se diz filho, vão pegar ele para matar. Ele não pode dizer que é filho. Tem um texto de Hebreus também que fala que não se envergonha de nos chamar de irmãos. Você percebe que na teologia sistemática essa verdade vai se abrindo para diversos outros textos, né? Criando uma condição diferenciada daqueles que confessam o nome, daqueles que vão para a presença de Deus. Quando achar isso, você pode ler, né? E Jesus trabalha isso no coração dos discípulos, né? E preparando eles para a morte dele. E foi uma coisa terrível para eles, né? Você ter uma imagem de um Deus extremamente poderoso e morrer de uma forma tão, né, selvagem e terrível. Se entregar, permitir que seja morto dessa forma. Tem uma coisa, pastor, que eu estou fazendo. Hoje eu termino a leitura da Bíblia em 6 meses, tá? Falta só o livro de Esther para terminar. Muito legal. Mas tem uma coisa que eu tenho pensado durante esse período de leitura da Bíblia, é que normalmente, isso acho que vai mudar a minha cabeça, tá? Normalmente a gente pede a presença de Jesus conosco, não é isso? Em oração. Eu acho que, não sei se vai concordar comigo, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não é eu pedir a presença dele, é eu perceber a presença dele, porque ele já está. Ele já está. Eu lembro, nós tivemos, quando a Giovana era criança, ela gostava de correr igual a Heloísa. E a gente foi para o Conjunto Nacional e, de repente, ela ficou olhando, se distraiu assim com as coisas, olhando vitrine, aquela coisa, e de repente começou a chorar, dizendo: pai, mãe, assim pedindo. E nós estávamos atrás dela, olha só, estávamos junto com ela. E ela procurando. E de vez em isso, ela devia ter uns 3, 4 anos, assim, estava mais ou menos nessa fase. E eu estava pensando que muitas vezes a gente fica achando que estamos sozinhos. É bom quando a gente está em comunhão com Deus, e quando a gente está vivendo cada momento da vida, Ele também está. Então, é uma percepção diferente. É diferente. É a percepção de quando também você nada sentir.
Eu não estou sentindo nada. Não sei Não lá. estou sentindo a presença de Deus, não estou sentindo alegria, não estou sentindo que as coisas estão dando certo. Eu não estou sentindo nada. E agora? Agora é só a fé racional mesmo. Mas Deus disse que estava comigo. E continuar a caminhada, né? Não permitir que isso se desfaça, né? E aí ele entra na última parte aqui do 28 ao 32. Pode ler, né? O texto é um pouco longo, eu vou pegar um pedaço aqui depois, mas é Hebreus 2. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Uma coisa linda. É isso aqui que ele está conversando com eles, né? Ele está abrindo essa presença do Pai, desse lugar que eles vão entrar, desse acesso a Deus, dessa relação com o Pai que estava rompida de inimizade, que se torna uma amizade plena, né? Verdadeira, uma aliança, né? Uma família, né? Uma família mais profundamente, né? Somos família de Deus, que fecha bem a questão do ensino de Jesus, né? Chamar Deus de Abba, chamar todos de irmãos, dizer que é filho, né? Chamar todos de filhos de Deus, né? Então, todo o processo aqui é esse lugar que o escritor de Hebreus está nos colocando na presença do Pai. E, por fim, ele vai, a partir do verso 28, né, mostrar aqui que ele veio do Pai, entrou no mundo, todavia deixa o mundo e volta para o Pai. Ele mostra que ele veio cumprir uma missão, cumpriu e que vai voltar para o Pai. Então, aqui, nessa última parte, a confiança dos discípulos e a realidade da fraqueza humana. Ele vai trabalhar essas duas verdades aqui, né? Ele vai dizer, eis que agora, os discípulos olham para Jesus e falam assim, eis que agora você fala claramente, né? Agora você está falando de uma forma que nós estamos entendendo, não precisa a gente perguntar. Eles sempre perguntavam, né? Era impressionante. Jesus terminava de falar e dizer, o que o senhor está querendo dizer com isso? Assim, era impressionante como várias vezes isso acontecia. E nessa hora Jesus mais uma vez, eu gosto da ironia e da sabedoria dele, né? Quer dizer, você está crendo agora, né? Vem a hora que vocês vão ser dispersos. Tudo bem. Vamos dizer de outra forma, vocês estão crendo, né? Vocês estão bem, estão firmes. E vão ser todos dispersos. Essa sabedoria dele que eu gosto, sabe? O povo fala mal daquele The Chosen, né? Mas eu acho que aquele cara, ele consegue fazer um Jesus aí na hora da ironia, e ele consegue rir numa hora, sabe? Ele dá um sorriso assim e fala ironia. Eu consigo ver exatamente daquele jeito. Eu sei que é uma visão de um diretor. Se eu fosse fazer uma direção, eu ia fazer parecido com aquilo, né? A forma que ele ri, a forma que ele fala as ironias e dá uma risada assim, e olha para o lado, olha para os discípulos assim, e ri. Eu vejo exatamente assim. Então, uma pessoa que vê todas as coisas, que lê sua mente, lê a minha, né? Ele não fica, sabe? Sem fazer nenhuma expressão, sem mostrar nenhuma expressão. Pelo contrário, ele está vivendo tudo aquilo que está ali acontecendo, né? Então, é o que os discípulos se mostram confiantes, né? Mas Jesus antecipa, dizendo assim, vocês vão me abandonar. E aqui é o coração enganoso do homem, né? É o nosso coração, a nossa fraqueza, a nossa impossibilidade de seguir o caminho que ele seguiu, né? Ainda assim, Jesus vai afirmar, né? Vocês vão me deixar, mas eu não estou só. Vocês vão me abandonar, mas eu não estou só. O Pai está comigo.
que é essa confiança que você citou aí, Jesus está comigo. Quando sentimos que ele não está, é por causa do nosso coração, não é por causa dele. Ele jamais abandona, ele jamais deixa de estar perto, ele jamais deixa de cuidar de nós. Nós é que não conseguimos percebê-lo. Da mesma forma que nós não conseguimos ouvir a Deus. Você precisa dar uma afinada no ouvido. Precisa dar uma busca, fortalecer o espírito e mortificar a carne, para que você consiga ouvir Deus mais claramente. Então a gente vai passando por esse processo difícil, né? Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 2,13, ele diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Louvado seja Deus. Né? Então, assim, quando o povo de Deus foi infiel, Deus permaneceu fiel. Quando nós erramos, Deus permanece fiel. Quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Porque a fidelidade dele é a si mesmo. Ele jura por si mesmo. Nós não podemos jurar por nós mesmos. Nós não temos esse poder, porque não temos o poder de fazer as coisas acontecerem segundo a nossa vontade. Nós tentamos. Essa que é a nossa luta, né? Fazer com que a nossa vontade diante do mundo prevaleça. Né? Então, assim, se formos contar quantas coisas nós tentamos e não deram certo, é muito maior do que as coisas que nós lutamos e conseguimos alcançar. Né? Então, é sobre isso que a gente precisa entender claramente. Né? E, por fim, Jesus mostrando que ele está com Deus e que os discípulos, de fato, não vão permanecer fiéis, né? Ainda assim vão abandoná-lo. No verso 33, ele fecha mostrando a sua vitória e a paz em meio à aflição. Ele vai dizer: tudo bem, vocês vão me deixar, mas vocês vão voltar. E aí vai vir a parte difícil, que vai ser enfrentar o mundo, enfrentar as dificuldades do mundo, enfrentar a perseguição, né? Enfrentar as aflições que o mundo vai colocar. Quando Jesus diz eu venci o mundo, tem um conceito implícito, né? Vocês não podem vencer. É isso que ele está dizendo, né? Vocês não vão vencer o mundo. A única forma de vocês vencerem é em mim. Então, quando eu já vi vários pastores pregando assim: não, você passa por cima de tudo, e tá, e você. E aí eu fico olhando assim, eu falo: rapaz, Jesus disse o inverso. Né? Eu disse que nós não vamos, nós não temos como. A única coisa que nós temos que ter é bom ânimo. E ter a certeza que ele venceu. Né? Como é que você vai dizer isso para um discípulo que está caminhando para a cabeça ser cortada? Você vai dizer: eu determino que ninguém vai cortar minha cabeça? Né? Hoje é fácil. Hoje é uma beleza. Né? Hoje é uma beleza. Mas eu quero ver você dizer isso para um que está caminhando para a cruz, como Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, que morreu 5 dias antes da guerra acabar. Foi enforcado. Né? E ele fala: sou vitorioso. Então, a compreensão dele passou uma aflição terrível, mas ele sabia que o momento que ele fosse pendurado ali, ele era vencedor, né? Como André gosta de falar, né? Ele foi aperfeiçoado, como na era dos mártires, né? Qual é o momento do aperfeiçoamento? O momento que a cabeça rola no chão, pronto, tá certo. Aperfeiçoou, tá perfeito agora. Eita, acabou o pecado. Então é essa compreensão que nós precisamos ter, não a compreensão triunfalista. Eu não estou dizendo que nós não vamos vencer. Né? Nós vencemos muitas batalhas, claro que vencemos. Né? Um dia você sentou e disse assim: eu vou ser auditor, e você foi. Esse aqui disse: eu vou ser juiz, eu vou ser policial, eu vou ser arquiteta, eu vou ser, e todo mundo foi lá e de certa forma conseguiu. Nós entendemos que nós no mundo também conseguimos conquistar as nossas batalhas, mas não serão todas as batalhas.
Entende? Aí é bom lembrar, Mateus 8, 8, parece que é 37, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, se a gente consegue vitórias, a vitória não foi concedida por nosso mérito. É o mérito de Cristo que colocou a mão e disse: você vai. Amém. E todas as vitórias cessam, né? César. Porque todo mundo vai deixar de ser. Primeiro tem a aposentadoria, você deixa de ser útil, certo? O sistema olha para você e diz assim: você é compulsório, vai embora. Você não serve mais, certo? Ainda que você seja capaz, você não serve mais. E segundo, que a morte vai lá e encapsula tudo. Entende? A morte encapsula tudo. Então, o meu coração precisa estar colocado nesse lugar que Jesus diz: estou dizendo isso para que vocês tenham paz. Então, na hora que a aflição, a perseguição ou a morte chegar, vocês tenham paz. É nesse lugar que eu quero que vocês tenham paz. Então, assim, para encerrar, a paz em Cristo não é a ausência de problemas e aflições. Jamais será. Porque Jesus disse que nós vamos passar por essas coisas. Mas é a presença de confiança em meio aos problemas. E você só sabe o que é isso passando. Você só sabe o que é essa maturidade, ou esse processo emocional, ou essa dificuldade quando você passa. Quando você atravessa. E aí você consegue, com uma certa resiliência, uma certa sabedoria, um certo entendimento da vida, você consegue passar por isso e se superar, né? E se entender-se em Cristo, né? Eu estou terminando agora, segunda-feira eu vou receber o laudo, né? Eu nunca tinha passado por psicólogo, nada disso. Como Lara passou, eu falei: não, marca para mim. Segunda-feira eu vou saber algumas coisas psicológicas minhas. A primeira ela me disse essa semana passada, no último encontro que a gente teve. Ela virou para mim e falou assim: eu estou impressionado com a sua capacidade de superar. Eu falei assim: de tudo que eu posso falar para você, é absurdo como você consegue passar pela situação, resignar e transformar em outra coisa. Eu nunca tinha percebido isso. Mas pelos anos, os últimos anos, agora, né? Agora eu consigo ver isso. Eu consigo perceber isso agora, né? E ela conseguiu ver na análise que ela fez, né? A neuropsicóloga. E conversando comigo, ela fez assim: eu estou impressionado com isso. E aí, porque eu fui contando várias coisas da minha vida, vários momentos, tudo que estavam passando, fazendo os testes, né? E é isso aqui. Hoje eu entendo que é isso aqui. Porque antes eu não tinha essa relação com Deus. Ela melhora quando você passa pelo processo emocional, quando você passa pela escassez, quando você passa pela dificuldade, quando você passa por todo o processo de sofrimento, quando você passa pelo processo de abandono, quando você passa, inclusive, pelo processo de olhar para Deus e dizer: Deus esqueceu de mim. E é ali que você vai tratando o seu coração e entendendo que, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar do que os meus olhos veem, Deus é imutável. Mas você só pode sentir isso se for na carne. É igual um filho que você trata bem o tempo todo. Ele é um fraco, né? Emocionalmente, ele não suporta a vida. Mas um filho que você deu o duro que você precisava nele, ele vai fortalecendo o caráter de quem ele é, né?
dentro das dificuldades da vida. É exatamente o que Deus faz conosco. Para Ele nos talhar, né, para Ele nos dar o que Ele tem para nós, Ele precisa talhar primeiro. Né? José, para assumir como primeiro-ministro do Egito, basta você ler a trajetória dele, o que Deus fez com ele, né? Para preparar o espírito de José para aquilo que ele ia fazer. Não estou dizendo isso que Deus vai fazer alguma coisa grande comigo, eu não acredito mais nisso. Né? Já passei dessa fase romântica. Eu acho que minha vida é isso aqui e eu estou muito feliz com ela. Né? Eu estou trilhando outros caminhos e tentando encontrar outras coisas. Mas assim, eu entendo teologicamente que Deus nos trata dentro da caminhada. Cada um tem a sua própria caminhada para tratar o coração e o nosso espírito. E com os discípulos não foi diferente, conosco não vai ser diferente. Como é que eu resumo essa aula de hoje? Nossa segurança está em Cristo, que venceu o mundo. Por isso mesmo, nas nossas lutas, nós podemos viver em paz. Amém. Esse seria o resumo da nossa aula de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Ora por nós, André. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, porque pela obra do Teu Filho amado, na cruz do Calvário, o Senhor nos trouxe paz, Senhor. O Senhor nos trouxe aceitação. O Senhor nos permitiu sermos chamados de filhos, de irmãos, Senhor Deus. E nos convidou a essa mesa, Senhor Deus, dessa família amorosa, Pai, generosa, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem transformado as nossas vidas, Pai, tem nos guiado, Senhor Deus, para que sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo, Deus. Especialmente, Senhor Deus, no suportar das nossas tribulações, Deus, na esperança que temos em Ti, Deus, e na convicção, Senhor Deus, na proclamação, Pai, de que Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, venceu o mundo, Senhor. Que essa convicção, Senhor Deus, encha os nossos corações de esperança, encha os nossos corações de alegria, Deus, e de paz, Deus, a despeito das circunstâncias. O Senhor nos dê essa sensibilidade, Pai. Que o Senhor nos encha com Teu Espírito, Deus, e nos ensine, Senhor Deus, a compartilhar, Pai, da obra que o Senhor tem feito ao longo dos séculos, Pai, para a qual o Senhor nos chamou, Deus, e há de nos usar como instrumentos, Deus, e nada mais. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor.